Olá, mais uma vez estou aqui, Leonardo, pela benevolência e piedade do eterno e soberano Criador, Iau, o nome sobre todo nome, Iau acima de tudo e El Ruxo acima de todos, meus irmãos. Gravando aqui em mais uma manhã, né? O dia vem clareando, o sol vem se colocando sobre nós. E é claro, como sempre, né, eu digo e sempre repito que este repartido pão é para o rolial do Criador, para os irmãos que creem no nome sobre todo nome. Meus irmãos, e este nome ecoa por toda a terra. Este nome ecoa por toda a terra. É o nome mais excelente. É o nome sobre todo nome. Toda obra da criação testemunha o nome do Criador. Está escrito nas Escrituras. Toda a Escritura é inspirada por Iau. É o nome do ser. É o nome do Rei do Universo. E Yahushua é o nome sobre todo nome. E nós afirmamos e dizemos que é Iau, porque a obra da criação dá testemunho, né? Pelo som que sai da boca de muitos animais, de vários animais, na respiração humana, na batida do coração do ser humano, né? E em vários outros testemunhos que a criação nos dá. O som do vento, o som do fogo, o som da água. Todo ser que respira louva o nome do Criador. E geralmente a gente sempre gosta de dar fazer uma introdução, né? Esta, no caso, é a introdução na qual eu venho fazendo, repartindo o pão, né? Com os irmãos e ao Ruxuahim, que creem no nome sobre todo nome. Só neste nome, meus irmãos, podemos obter a salvação, a vida eterna. E o nome desse vídeo, né? Eu vou repartir o pão para os irmãos. Eu vou falar das três colheitas finais, né? A colheita da cevada, a colheita do trigo e a colheita das uvas, né? Que está próximo disto, dessas colheitas acontecer. Da mesma forma que vem falando em vários outros livros das escrituras, né? Haviam várias colheitas, né? Que o povo hebreu fazia, né? A colheita mas as principais colheitas que eram feitas, as principais colheitas que eram feitas, que o povo Iauxurulita tinha uma primícia a colher, né? Eram as primícias principais, as colheitas principais, era a colheita da cevada, do trigo e da uva. E também, meus queridos e amados irmãos, isso é um testemunho e também um símbolo do nome da nossa salvação, né? Tudo testemunha o nome, tudo testemunha o nome. A colheita da cevada é a colheita do ru, a colheita do trigo é a colheita do shua e a colheita das uvas é a colheita de Iau. Iau Rushua. Da mesma forma, meus queridos e amados irmãos, que a nossa visão é tricomática por intermédio de vermelho, amarelo e azul, se formam as cores secundárias e terciárias. As três colheitas está não apenas nos elementos, né, na cevada, no trigo, nas uvas, nos elementos que servem para a nossa alimentação, mas também em nós. Por exemplo, outro testemunho maravilhoso das três colheitas no nosso corpo, né? Falei em relação à questão dos alimentos, né? Dos alimentos em si, da nossa visão que é tricomática, mas também a palma da mão do ser humano é amarela. As veias do ser humano é azul.
e o que passa nas veias do ser humano, meus queridos e amados irmãos. Vermelho escarlate, a colheita da cevada, a colheita do trigo e a colheita das uvas. É testemunhado na obra da criação. E muitos irmãos, infelizmente, têm falado contra a mensagem do reino, porque esta é a mensagem final que a terra vai receber, que a terra vai que vai ser falado a todos os povos, nações e línguas, e todo aquele que invocar o nome de Yahushua será salvo. O nome é o selo. E estas 3 colheitas que o Eterno vai recolher, a primeira colheita, como já foi dito, a colheita do Ru, a colheita da cevada, os 144 mil pessoas que não há mentira em sua boca. Mentira primeiramente em relação ao nome do Criador dos céus e da terra. Aqueles que não mentem o Rei do Universo, aqueles que não tentam enganar a ninguém. A segunda colheita, a colheita do trigo, a colheita do Shua, a colheita do Shua, a grande multidão que vem descrito lá em Hanod Galut, mudado e blasfemado para Apocalipse, né? O mar de pessoas que vão crer, que vão acreditar em Yahushua. E por fim, a colheita das uvas. Meus queridos e amados irmãos, o eterno e soberano Criador dá testemunho na obra da criação a despeito de todo o seu plano de salvação, de todo o seu plano, né? Como já foi dito, Iau é Yahushua, Yahushua é Iau. Mas muitos até se perguntam, mas por que ele veio como filho? Veio para nos dar exemplo. Iau é o Salvador. Iau é o Salvador. Ele veio como filho para nos dar o exemplo em relação de como nós devemos nos portar com ele. Veio para nos ensinar, como está escrito, não precisa que ninguém vos ensine, porque eu vos ensinarei. Né? E até algumas pessoas, né, fazem um comentário. Ele é 3 em 1. A criação é 3 em 1, como as 3 colheitas finais. Corpo, alma e, como muitos chamam, espírito, mas no paleo hebraico, né, entendimento. Corpo, alma e entendimento. Passado, presente, futuro. Altura, largura e profundidade. Vermelho, amarelo e azul. Cevada, trigo e uva. O ovo, a casca, a gema e a clara. Meus queridos e amados irmãos, prótons, elétrons e nêutrons, melodia, harmonia e ritmo. 3 em 1. 3 em 1. O Criador é 3 em 1. Yahushua. Testemunhado em toda a obra da criação, meus queridos e amados irmãos. Testemunhado no nosso corpo, testemunhado nos animais. A salvação está na mão do Eterno e que nos dá como presente. Nós não temos capacidade de aceitar Yahushua. Yahushua nos aceita e nós reconhecemos e damos honra ao Rei. Como no passado foi dado honra a ídolos, a demônios, a falsos criadores, no presente também está sendo feito isso. Muitos estão dando honra a ídolos, a demônios, a falsos criadores. Dê honra ao Rei, porque não há salvação em nenhum outro nome, senão no nome de Yahushua.
Eu costumo até fazer um comentário com as pessoas, mesmo que a pessoa queira viver neste mundo de pecado, neste mundo que está prestes do fim, está perto do fim, né? Mas a pessoa, ela dando honra ao nome do Pai Criador, ela tem uma vida feliz neste mundo. E lógico, sempre com esperança. Hoje estão colocando muita esperança na questão da vacina, colocam a esperança no médico, colocam a esperança no líder religioso, colocam a esperança no político, colocam a esperança no médico, colocam a esperança num cabo de vassoura, mas não colocam a esperança no Criador dos céus e da terra. As escrituras físicas foram criadas, o Eterno permitiu que foram escritas para o quê? Para a gente ler e olhar para a obra da criação. Assim como pela benevolência dele, ele vem me ensinando e eu venho repartindo pão para os irmãos. Quando o ser humano respira, quando o ser humano respira, e ao Rushua, na respiração. Por isso que quando os médicos dizem quando a mulher vai ter o neném, né, fala para a mulher respirar fundo, respira e solta. Por que respira e solta? Porque está falando o nome sobre todo nome, o nome da nossa salvação. É simples, meus irmãos, é simples. E todo aquele que for da verdade vai ouvir a voz do Eterno e Soberano Criador. E não vai se prostrar diante de ídolos. E não vai se prostrar diante de demônios. E vamos dar nome aos bois, né? Vem sendo pregado no mundo inteiro. Nome de animais, de bichos impuros. Por exemplo, os ídolos maiores que são pregados, o nome do Pai e o nome do Filho blasfemado, é o nome de um bode e de um porco. O nome do bode pai e do bode filho. Bode e porco. Bichos impuros. Em outros países já são nome de cachorro. Bicho impuro. Bicho impuro. As pessoas estão colocando a sua confiança nos animais. As pessoas estão colocando a confiança no dinheiro, em mamão, no ídolo, num demônio. Quando nós devemos colocar nossa confiança só naquele que criou tudo. Tudo isso. Todos os vídeos, pela benevolência do Eterno Soberano Criador, que Ele me permite postar, eu sempre mostro a obra da criação. Porque quem fez o céu? Quem fez a lua? Quem fez as estrelas? Yau. Quem fez o alimento para nós nos alimentarmos? Quem fez o ar para nós respirarmos? Quem nos dá a água para nós bebermos? Yau. E este nome está na criação, testemunhado de várias formas, da mesma forma que um pintor, ele faz o quadro, a obra de arte dele. E para que não seja roubado, plagiado, né? Ele coloca o nome dele, o Criador também colocou o nome dele. Só que o eterno e soberano Criador, o Rei do Universo, ele não obriga ninguém a adorá-lo. Ele não obriga. Ele dá o livre-arbítrio. 2 caminhos. Você tem o caminho da vida e o caminho da morte. Mas mesmo que a pessoa não queira o caminho da vida, não engane as pessoas, não minta o nome do Criador, né? Mas como foi profetizado também, né, que o ser humano no final dos tempos teria uma geração muito má, extremamente má, perversa, que como foi profetizado no passado, né? Os fariseus, os escribas da lei, os religiosos, né? Eles não queriam entrar no reino e faziam de tudo para que as outras pessoas também não entrassem no reino. Não faça isso. Não faça isso. Se arrependa.
se converta à verdade da vida, que é Ial. Se converta à verdade da vida, que é Yahushua, o Mehushihai, o Messias. Não se proste diante de ídolos. Não seja um covarde. Eu costumo dizer uma frase também que o Eterno me ensinou, né? Me ensinaram ela de trás para frente, né? Diziam para mim assim no passado: mais vale um covarde vivo do que um valente morto. Não. Mais vale um valente vivo do que um covarde morto. Mais valente não é de você querer se defender a todo custo de um ladrão que vem te roubar na rua, não. Não é se você se defender daquela pessoa que faz o mal para você. Não. É você utilizar a palavra. O que nós podemos utilizar? O nome de Yahushua. Em nome de Yahushua. E os 144 mil, pela benevolência do Eterno e Soberano Criador, o ministério da colheita da cevada fará muitas curas em nome de Yahushua, fará muitos milagres, muitos prodígios. Porque muitas pessoas, assim como no passado, só vão crer quando ver os milagres feitos no nome testemunhado pela criação, o nome mais excelente, o nome mais excelente, meus queridos e amados irmãos. Então, digo e repito, Ial acima de tudo e Yahushua acima de todos. O título deste vídeo é As Três Colheitas. Cevada, trigo e uva. Está prestes a acontecer. Muitos não creem, muitos não acreditam. Mas todo aquele que for da verdade vai ouvir a voz do Eterno e Soberano Criador. E como eu disse, eu não tenho interesse de me mostrar, não tenho interesse de me exaltar. Não. O meu único e principal interesse, a minha prioridade é exaltar o nome do Rei do Universo, do meu Rei, em quem eu coloco toda a minha confiança, em quem eu coloco toda a minha emuná, a minha fé, em quem eu coloco a minha vida, porque eu sei, porque eu entendo pela benevolência dele. Mais vale cair na mão do Criador dos céus e da terra, que é rico em benevolência, muitos até dizem em misericórdia, do que cair na mão do homem, porque o homem é mau, o homem é cruel, o homem não tem piedade. Mas Yahushua tem. Yahushua, sim, é o autor e consumador, né, da nossa vida. E continuando este áudio, né, falando das três colheitas, né, a despeito das três colheitas, em vários livros vem falando que quando no livro lá de Bernidibá, de Números, né, vem dizendo que quando um Yauxorolita fazia a colheita da cevada, ele amarrava a colheita e selava a colheita que ele fazia com o nome do Criador. Botava um selo, botava o nome do Criador como selo na colheita, a primícia, os 144 mil. Da mesma forma vai acontecer agora no tempo do fim. Os 144 mil estão sendo selados, ou acredito que já estão selados pela benevolência do Eterno, e vai ser colocado o quê? Neles, o nome, na testa, na fronte, na boca, e eles anunciarão, e eles pregarão, eles falarão do autor da vida, daquele que te dá o ar para respirar, daquele que dá a comida para comer, daquele que te dá a água para beber, daquele que te dá o fogo para te purificar de toda a maldade, meus irmãos, de toda a malignidade, para que nós verdadeiramente tenhamos uma vida plena, 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 perfeita e eterna, mas sempre, sempre e sempre dando honra ao Rei, aquele que merece, não se prostrando diante de ninguém, porque foi pregado. Muitos até podem dizer, mas por que que o nome não foi, por que que o nome foi blasfemado? Porque o Eterno permitiu. Por que que
muitos no passado não souberam deste nome, porque da mesma forma que Yahunan, o profeta do Eterno Soberano Criador, que foi blasfemado para Jonas, né? O nome do profeta é Yahunan, tem o nome do pai, tinha o nome do pai, né? E Yahushua também, ele desceu o abismo, ficou morto por 3 dias e depois ressuscitou. Da mesma forma, a verdade do Eterno ficou dentro do peixe por 3.000 anos. No início do 3º milênio, a verdade saiu do peixe. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 3 dias. E hoje, no início do 3º milênio, né, a verdade saiu da boca do peixe. E nós, pela benevolência, por piedade do Eterno, estamos reconhecendo e dando honra ao Rei, né? Ah, mas muitos podem até dizer, e aquela pessoa que não conheceu o nome no passado? O Eterno conhece os corações. O Eterno sonda os corações. O Rei sonda os corações. E ele sabia, ele sabia. Aquela pessoa que, se conhecesse a verdade no passado, o nome no passado, se conhecesse a verdade, fosse uma pessoa inclinada à verdade, ela aceitaria, ela entenderia. Da mesma forma aquela que, mesmo se conhecesse a verdade no passado, ela não aceitaria. Então ele sonda os corações. A verdade presente hoje e sempre será por toda a eternidade é dar honra ao nome de Yahushua. E este nome, meus queridos e amados irmãos, é testemunhado pela obra da criação. É testemunhado pela obra da criação. Dê honra ao Rei. E este Rei é Yahweh. E este Rei é Yahushua. As religiões pregam mentira. Os políticos de governos pregam mentira. Todo esse sistema pertence ao maligno. Claro que o Eterno permitiu, o Eterno permite, ele domina a luz e ele domina as trevas. Ele dá a chaga e ele cura a chaga. É simples assim? É simples. Ele controla tudo. Tudo. A permissão é dada pelo Rei. E tudo que vem acontecendo no mundo veio com a permissão dele. Ele permitiu. E por isso, digo e repito, eu dou honra ao Rei do Universo. E qual é o seu nome? Iau. Os animais testemunham o som que o gato faz. Iau, iau. Muitos falam que é miau. Ah, porque o i é mais forte, mas é iau. O cachorro, o i já é mais fraco. Muitos falam que o cachorro fala au, au. Não, é iau. O leão fala claramente iau, iau, iau. E muitos outros animais dão testemunho. Ah, mas muitos podem até se perguntar por que Yahushua? Já disse por que Yau. O Ru é o som do vento. É o som do vento. E estamos até ouvindo aqui, ó, tá bem lá longe o som da rolinha, né? Fazendo o som dela. O som também do Ru. Por que o Eterno permitiu o povo sacrificar os animais lá? Era para dar um ensinamento do nome dele. Ou então, pega um objeto inanimado na sua casa, o ventilador. É um objeto inanimado, criado pelos seres humanos, permitido pelo Eterno Soberano Criador, que faz o som do Ru. E o som final, o som da água, Shuá. Shuá. Tem até um comercial aí que hoje não passa mais, né? Mas que o comercial acho que é da Johnson's Baby, né? Que fala que para você dar banho no seu filho com o sabonete Johnson's, que o seu filho vai fazer chuá, chuá, chuá. O som da água.
o som da água. A baleia, quando ela faz solta aquela água de cima dela, chua. Então é testemunhado pela criação. Não é um livro físico que eu fiz. Não é um livro físico que qualquer outro ser humano fez. A criação é imutável. Ninguém consegue mudar. É perfeito. Assim como o eterno e soberano Criador. Ele é perfeito. Ele é puro. Ele é reto. E tudo que ele faz, é bom. Tudo que ele faz. Da maldição, ele transforma a bênção. No dia 23 de setembro de 2017, foi um sábado, um pai estava varrendo o quintal da casa dele. E logo em seguida ele foi chamado pela sua filha, uma criança de 10 anos de idade. E a sua filha disse para o seu pai: pai, posso te falar uma coisa? E o pai disse: pode, minha filha, pode falar sim. E a sua filha, temendo, né, uma repreensão do pai, a sua filha disse, a filha do homem disse: você não vai brigar comigo, pai? E esse pai, arrependido, né, buscando melhorar a sua conduta com os seus filhos, consigo mesmo, com o seu próximo, com o rei do universo, esse pai disse: não, minha filha, pode falar, que o eterno Criador vem mudando o coração do pai e eu não vou brigar com você. E essa criança, com 10 anos de idade, disse ao seu pai: pai, quando você ia para a religião, para a igreja, quando você acreditava nos ídolos que são pregados lá, nos quais eu não quero nem falar o nome mais, você estava amaldiçoado. Uma criança de 10 anos. Esse pai olhou para sua filha, ficou arrepiado, chorou e disse para a filha: eu acredito em você, minha filha. Sim, eu estava verdadeiramente amaldiçoado. E quem falou por intermédio da sua boca foi Iau. Foi Yahushua. Não foi uma coisa de homem. Uma criança de 10 anos. E como diz as escrituras, sede como as crianças para herdar o reino. Porque as crianças são puras, não tem maldade. Não tem maldade. E aí você avalie o testemunho desse pai, o testemunho dessa filha. Você avalie. Se você vai ser como esse pai, que se arrependeu e creu, acreditou nas palavras da sua própria filha, que falou com ele. Ou se você vai ser como muitos pais, que podem até ouvir um testemunho como este, mas não vai dar atenção ao filho. Vai dizer para o filho: não, meu filho, eu sei de tudo. Eu entendo tudo. Né? Que vai se colocar como se fosse o Criador. Não, eu não erro, eu não peco. Tem a atitude desse pai que se arrependeu quando foi avisado pela sua filha. É claro, o Eterno usando essa criança como instrumento para despertar. Os irmãos até dizem que o que aconteceu no dia 23 de setembro de 2017 foi o despertamento da cevada. Eu creio também, eu acredito, pela benevolência do Eterno e Soberano Criador. Eu acredito, eu creio. Foi o despertamento da cevada. E é por isso, meus irmãos, é por esse testemunho e por tantas e tantas outras coisas que eu dou honra ao nome sobre todo nome. Só para fechar, que é maravilhoso, repartir o pão, falar de Yahushua é muito bom, né? É muito bom, porque a gente não é como os animais, a gente tem entendimento, a gente pensa. O Eterno deu o entendimento para nós. Quando Ele nos moldou do pó da terra, Ele soprou o fôlego da vida, o Ru, o entendimento, o Ruha Hol Hodshua, o entendimento que conduz à majestade de salvação. Meus irmãos, eu gostaria de repartir mais um testemunho com os irmãos
Um relato de um homem que eu ouvi, que certo dia ele foi para a praia. Ele tinha nessa idade, acredito que pelo testemunho que a pessoa me falou, né, que esta pessoa viveu, né, ele tinha 15 anos de idade. Tinha 15 anos de idade. E ele foi com as suas irmãs, a sua irmã, né, uma irmã, ele foi com uma irmã e com uma colega, uma pseudo-amiga do passado. E eles estavam lá se divertindo na praia, né, se alegrando. E veio uma cigana. Se os irmãos bem sabem, né, os ciganos eles têm o hábito de ler as mãos das pessoas, né? Os ciganos têm o hábito de ler as mãos das pessoas. E a cigana veio propensa a ler a mão a ler a mão dessas três pessoas que estavam ali na praia. Era um dia nublado, pelo que a pessoa me disse, pelo que a pessoa viveu, né? Era um dia nublado e não tinha muita gente na praia. E essa cigana veio até essas pessoas, leu a mão dessa pessoa, da amiga desse rapaz, dessa colega. Ah, quando o cachorro está me vendo aqui, quando ele vê o ser humano, ele vê a sombra de Iau. Ele olha, aí pronuncia o nome sagrado, o nome Rodshua, o nome majestoso para salvar, o nome do Rei do Universo, do Supremo Criador. E, como eu estava dizendo, ela leu a mão dessa primeira jovem, dessa primeira moça. Depois leu da outra moça, a mão da outra moça, né? E logo em seguida, ela ia indo embora. E esse jovem, esse rapaz, chegou até ela e disse: Oxa, ô moça, a senhora leu a mão delas. E por que a senhora não vai ler a minha? E ela disse assim pro rapaz: A sua eu não vou ler de jeito nenhum. Eu não vou ler. Mesmo você me pagando, eu não vou ler. E esse rapaz, né, era um rapaz que brincava um pouco, né, com as pessoas, fazia muitas brincadeiras. Não. E ele, nesse dia, ele dizendo que não tinha dinheiro, né? Eu tô sem dinheiro, mas eu vou pedir dinheiro aqui, emprestado dela aqui, para você ler minha mão. Essa cigana não quis ler a mão dele. De jeito nenhum. Meus queridos e amados irmãos, essa é uma história literal. Aconteceu. E eu não digo essa coisa para exaltar a mim ou exaltar qualquer outra pessoa. É um testemunho de que muitos que acreditam na predestinação, na eleição. A pessoa, desde pequena, ela já foi separada pelo Eterno Soberano Criador. Mas é claro que a pessoa deve viver como eleito, como escolhido. Quando ela reconhece o rei, aí ela é uma nova criatura. E esta cigana foi embora, não olhou a mão desse jovem, né? E o que a gente aprende com esta história? Com mais esta história? Que o Eterno, ele tem um plano para você. Ele tem um plano para todos. Ele tem um plano para todos. A mentira é tão grande neste mundo, meus irmãos, que eu faço até o comentário com as pessoas. Mesmo que você... É um comentário que eu não sei se eu estou embasado nas escrituras. Eu tento me embasar muito na questão, quando é lá em Hanod Galut, que diz que uma das oroliais do Criador, que muitos conhecem como igreja, mas é orolial, né? Tenda de Iau, Orol é tenda, e Iau, o nome do Eterno, do Rei do Universo. Né? Eu costumo dizer, mesmo que você não queira ir, mesmo que você queira viver neste mundo de pecado, que o Eterno disse que já tem dias, os dias já estão contados para esse mundo acabar, mas dá honra ao Rei, não morra como um covarde. Eu costumo falar isso para as pessoas, né? Para ver se coloca um temor, né, no coração da pessoa, para ver se a pessoa entende, pelo menos a base da vida, respeita. Porque se não respeita o rei, se não respeita o Criador, não vai respeitar ninguém. Não vai respeitar o filho, não vai respeitar a esposa, não vai respeitar a ninguém. O texto lá de Hanod Galut vem falando o quê? Que
Antes, quem dera que se fosse quente ou fosse frio. Antes é morno. Aí eu me embaso muito para dizer assim, quando a pessoa crê, acredita nesses ídolos, coloca sua confiança nesses ídolos, a pessoa é morno. Ou quando a pessoa sabe da verdade, está vendo a verdade e não reconhece a verdade, ela é morna. Ela é morna. O sol já está se pondo aqui, é uma sombra de Ial, não é o Criador. Que no passado também muitos adoravam o sol, a lua, as estrelas, né? Mas o sol é só uma sombra de Ial, não é o soberano e eterno Criador dos céus e da terra, né? E eu vou finalizando este vídeo pela benevolência do eterno e soberano Criador, ele me permite gravar e espero, acredito que, se for da vontade do eterno e soberano Criador, todo aquele que for da verdade vai ouvir a voz do eterno, vai se arrepender e vai crer de todo o coração. Vou até tentar mostrar aqui um pouco do sol para ver se mostra. Tá mostrando aqui, bem legal, muito bonito toda a criação que o Rei do Universo faz para nós. Mostrei um pouquinho aqui, né? Não gosto muito de mostrar as casas, os lugares dos outros, mas só para mostrar um pouco o sol, como o brilho do astro-rei, né? Muitos chamam, né, de astro-rei. Como eu disse e repito, é uma sombra de Ial. Uma sombra de Ial. Uma sombra do Rei do Universo. Aqui vai terminando este vídeo e acredito, pela benevolência do Eterno e Soberano Criador, se Ele permitir, é claro, que vai alcançar os corações daqueles que temem ao Rei do Universo. Aqueles que amam a verdade do Eterno e Soberano Criador. Até o próximo vídeo, se o Eterno e Soberano Criador dos céus e da terra permitir. É esta minha oração, é esta minha afirmação, em nome de Yahushua, o Mehushihai, o Messias, o nosso Mihushua Salvador. Até o próximo áudio, se Ele permitir. Até o próximo vídeo, se Ele permitir. Aminal.